Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo de Idiomas. Eu sou Igor Barca e se você caiu neste canal por acaso, este será um excelente vídeo para você, porque eu vou falar um pouco da minha história, sobre como eu aprendi idiomas e como eu me tornei professor de francês para o concurso de diplomata, essa área tão específica, do ensino. Então, vamos lá. Mas antes, já ia esquecendo, né? Antes de começar o vídeo, eu tenho duas perguntas para fazer para você. A primeira delas é: qual você acha que foi o primeiro idioma estrangeiro que eu aprendi? Foi o inglês, o francês ou o italiano? E quando você acha que eu obtive o meu diploma de nível C2 em francês? Foi em 2019, 2018 ou 2017? Então, vá pensando sobre essas perguntas, Anote aí o que você acha, a sua opinião agora, porque durante o vídeo eu vou responder a essas duas perguntas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Solta a vinheta. Então, maravilha. Vamos começar do começo, Primeiramente, você está num ambiente aqui bem íntimo meu, que é o meu quarto, Nessa pandemia, eu decidi que vou gravar vídeos aqui do meu quarto, E eu sou casado, tenho um filho de 4 anos. O meu nome, como eu já falei no início do vídeo, é Igor Barca. Na verdade, é Igor Andrade Varela Barca. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, e sempre morei aqui. Na verdade, não sempre. Eu morei fora também, no exterior, mas sempre voltei para cá, para Natal. Não existe outra cidade no Brasil em que eu tenha morado, tá bom? Mas conheço muitas cidades, Já fui a São Paulo várias vezes, já fui a Brasília, fui a várias cidades aqui do Nordeste, já fui a uma cidade no sul do país, que é Maringá, foi quando eu fui convidado para dar aula de francês, Fui gravar um curso lá em Maringá. Enfim, tem um certo conhecimento do nosso país, E também já tive a oportunidade de viajar bastante, fazer várias viagens internacionais, Conheci a Europa, conheci um pouco da América do Sul, conheci um país da Ásia, que é o Japão, Enfim, conheço alguns países, Não tanto quanto os grandes viajantes aí, mas conheço mais do que a maioria das pessoas aqui do nosso Brasil, Tá, então, dito isso, vamos começar, Como foi que eu comecei a me apaixonar por idiomas? Foi assim, eu recebi uma visita, na verdade a minha família recebeu uma visita de uma família italiana. Quando eu tinha 8, 9 anos, eles receberam essa visita e a gente foi passear com eles pelas praias, porque a minha cidade é uma cidade bem turística, tem muitas praias, uma cidade bem bonita mesmo, Faz muito calor, etc. Exceto nessa época do ano, chove bastante. Se você quiser vir visitar Natal, não venha visitar Natal em julho, agosto, porque chove muito, Final de junho já começa a chover. Enfim, foi uma viagem muito interessante, a gente passeou, e eu me interessei muito por essas pessoas que falavam outra língua. Poxa, como é que eles falam outro idioma? O que é isso, E era o italiano. Então, quando eles foram embora, eu comecei a estudar o italiano. Eu comecei a estudar italiano por conta própria. Meu pai comprou alguns livros de italiano para mim. Eu comecei a estudar por conta própria, mas ele viu que eu estava muito interessado mesmo e decidiu me matricular em um curso. Minha identificação foi tanta com a língua italiana que eu aprendi a falar rapidamente. Em 1 ano e meio, 2 anos, eu já estava falando fluentemente italiano, E aí, quando eu acabei o curso italiano, meu pai disse, bem, agora é hora de estudar inglês, Então, o inglês, na verdade, foi meu segundo idioma. O italiano foi o primeiro idioma estrangeiro. E eu sempre tive muita sorte, assim, nesse sentido, Os meus pais sempre me estimularam muito intelectualmente. Eu sempre gostei de estudar, então meu pai sempre me deu muito acesso a livros, a cursos, Eu fiz cursos de inglês, de japonês, tudo isso. Então, eu sou, de fato, um privilegiado
né, nesse sentido. Sempre tive essas minhas necessidades intelectuais bem atendidas, né? Até mesmo quando viajei para a França, né, quando viajei para os Estados Unidos, foram meus pais, né, que proporcionaram essas viagens, né? Quando eu fui fazer universidade na França, por exemplo, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, um curso de inglês, né, minha mãe, né, me ajudou bastante. Então, tive esse privilégio, né, de ter uns pais que se preocupavam muito com a minha educação e também tinham condições de me ajudar, né? Então tá, então aprendi italiano, depois estudei inglês, né, e fui estudando idiomas, e em um determinado momento eu gostava muito também de física, né? Eu me lembro aos 12, 13 anos eu estudava física, química, né? Então aí eu também tinha telescópio, microscópio, né? Eu gostava de astronomia, meu pai também foi astrônomo, né? Então ele gostava muito de astronomia, ainda gosta muito de astronomia, né? Até hoje. Enfim, tive essas oportunidades de estudar, mas só que depois de algum tempo, física e química foram saindo do meu campo de estudo, né? E eu comecei a estudar, me interessar mais pela língua portuguesa. Então, quando eu entrei no ensino médio, né? O ensino médio, inclusive, foi a única escola pública em que eu estudei, né? Antes da universidade pública também, Universidade Federal. Eu estudei no Instituto Federal de Educação Tecnológica, que na época era chamado Cefet, né? Sempre estudei minha vida toda em escolas particulares, tá? Então, na escola particular, eu entrei no ensino médio, e no ensino médio a minha vida mudou, né? Eu não gostava mais de física e química, eu comecei a gostar muito de língua portuguesa. Tinha professores excelentes de língua portuguesa, não que química e física não fossem, mas que realmente me fizeram me apaixonar pelo português, né? E eu comecei a estudar, e aí tive uma tendência muito maior agora para humanas, né? Então, de língua portuguesa, eu comecei a ver história, geografia começou a me interessar muito, né? Geografia política, etc. Filosofia, quando eu comecei a estudar, me encantou. Então, de fato, eu tive essa mudança, né, de exatas para humanas no ensino médio, tá? Então, eu comecei, né, finalizei o ensino médio. No ensino médio, eu estudei inglês, né, lá na fundação, né, do próprio Cefet. Eu estudei japonês também, na própria fundação, na FUNCERN, né? Estudei também japonês e estudei espanhol como aula regular, como curso regular do ensino médio, né? E depois disso, quando eu acabei o ensino médio, eu acabei... minha mãe foi para os Estados Unidos, né, com a minha irmã, e eu aproveitei o embalo, e pouco tempo depois eu fui também. Decidi que iria também para os Estados Unidos e passei 3 meses lá. Foram só 3 meses, mas foram meses excelentes, né, que me ajudaram muito a aprimorar o meu inglês, né, e ter essa vivência no exterior. Foi minha primeira viagem de avião, já foi internacional, já várias horas, 12 horas viajando, 4 horas para São Paulo, mais algumas horas de espera lá no aeroporto, mais 7 horas de voo, 8 horas de voo para os Estados Unidos, de São Paulo até Atlanta, né, depois de Atlanta, São Francisco, né. Eu morei em São Francisco, uma cidade que muita gente tem vontade de conhecer e, de fato, uma cidade lindíssima, né. Pena que eu era de menor na época, não de menor para o Brasil, eu já tinha 18 anos, né, mas nos Estados Unidos a maioridade é 21, né, então eu não podia frequentar bares, não podia ir para certas festas que a escola organizava, né, porque eu não tinha mais de 21 anos, então eu não aproveitei tanto assim a vida noturna de São Francisco, né, não pude aproveitar, mas enfim, foi uma experiência muito boa lá com a minha família. Depois eu retornei, né, retornei para o Brasil, morando sempre aqui em Natal, e ingressei na faculdade de Direito, né? Só que eu não gostei da faculdade de Direito e mudei de novo. Fui para a faculdade de Letras em Inglês. Aí não gostei de Letras em Inglês, fui para Letras Francês. Então, e o meu contato com o francês, né? Eu cheguei no francês, né? Letras Francês. O meu contato com o francês, ele começou apenas 3 meses antes do vestibular. Antes disso eu não sabia nenhuma palavra. Então eu estudei mesmo francês para fazer vestibular, para passar na prova, né? Os gritos do meu filho, espero que não esteja escutando aqui no vídeo. Mas é um vídeo bem real, né? Enquanto eu estou aqui trabalhando, eles estão brincando. Minha esposa e meu filho brincando, então de repente vocês vão ouvir alguns gritos por aí, tá bom? Tá.
Então, eu comecei a estudar francês 3 meses antes, né? Estudei para a prova, consegui uma excelente nota na prova. Na verdade, acertei todas as questões da prova de francês, né? E comecei a estudar, me achando, né? Achando que estava falando, poxa, agora eu sei francês, né? 3 meses de estudo já sabia. Quando, na verdade, eu sabia ali ler textos em francês, ler alguma coisa, conhecia alguma coisa da gramática, claro, né? Mas era mais leitura. Como é um vocabulário muito parecido com o italiano, com o português, né? Eu acabei me aproveitando de tudo isso, todo esse meu conhecimento de outros idiomas, né? Do italiano e do português, os idiomas latinos, e apliquei isso ao francês, né? Em 3 meses tive excelentes resultados, mas quando começou a universidade, aí foram outros 500, né? De fato, eu tive que estudar muito, porque a gente tinha que ler textos em francês, e eu nunca fui aquele aluno, que passa sem entender, né? Sem estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, para isso, eu tive que me aprofundar bastante na língua francesa, e eu acabei desenvolvendo um método. Eu falei sobre isso, como eu aprendi francês. Tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar um card aqui ou aqui em cima, não sei bem onde é que vai aparecer. Enfim, vou deixar um card aqui. E vou deixar um link também na descrição aqui do vídeo para vocês assistirem sobre como eu aprendi francês. Eu desenvolvi uma metodologia, chama metodologia, método, enfim, são nomes muito confusos, né? Eu desenvolvi um método chamado biblioteca de recursos, tá? A biblioteca de recursos nada mais é do que uma pré-seleção de material que você deseja estudar. Então, nesse material tinha gramática, artigos de gramática, tinha notícias de jornal, tinha poesia. Eu gostava muito de poesia na época, eu estudava francês a partir de poemas, né? Então tinha músicas também, eu estava conhecendo a música francesa, então tinha muitas músicas, né, com letras de músicas. Eu imprimia as letras, né, de música, imprimia os poemas e deixava reservado, que aquilo ali era a minha biblioteca. Então todos os dias eu selecionava alguma coisa daquela biblioteca para estudar. Um dos principais problemas de quem estuda francês ou qualquer idioma sozinho é justamente esse: não saber o que estudar. Então, hoje eu quero estudar francês, o que é que eu vou estudar? Não sei, né? De fato, eu fico confuso, são tantas coisas, tem Duolingo, tem tanto material bom, né? Vou ler um artigo, vou estudar gramática, tanta coisa boa para fazer, e você fica confuso. Então, com essa biblioteca de recursos, né, eu encontrei a solução. Simplesmente eu chegava lá e pegava um material da minha biblioteca já pré-selecionado. Hoje eu tenho pouco tempo, eu vou estudar um poema. E eu estudava um poema. Hoje eu tenho muito tempo, hoje eu vou escrever. Então tinha também alguns desafios de escrita em língua francesa. Já eu comecei escrevendo sobre os meus sonhos. Então quando eu sonhava, né, assim que eu acordava, eu escrevia um pouquinho em francês sobre os meus sonhos, né, o que eu tinha sonhado naquele dia, naquela noite, na verdade, né? Então você pode estabelecer alguns desafios para você também dentro dessa biblioteca de recursos, né? Eu quero estudar tal tópico da gramática, enfim, eu fazia isso. E claro, estudando também para a universidade, né? Lia a literatura que eu tinha que ler para a universidade. E dentro de 3 anos eu consegui finalmente aprender francês, né? E já estava ensinando, né? Para muita gente, 3 anos pode parecer pouco para ensinar, né? Mas eu estudei durante 3 anos praticamente todos os dias, né? Então realmente eu desenvolvi um bom domínio de francês e comecei a ensinar esse idioma. Eu entrei na universidade em 2007, né? Acabei o ensino médio em 2005, entrei na universidade em 2007 e comecei a ensinar francês em 2010. Em 2010, ensinando francês, depois de ter lido muito Baudelaire, Rimbaud, Sartre, todos esses escritores da língua francesa, porque eu adorava literatura, ainda adoro literatura até hoje, né? Nunca fui muito da linguística, mas bastante da literatura, né? O Albert Camus, o Victor Hugo, Flaubert, etc. Então, depois de ter lido muitos desses autores, eu decidi que queria estudar na França, né? Então, em 2010, já ensinando francês, eu ensinava francês, inglês e italiano, né? Paguei algumas disciplinas também de inglês durante a faculdade, né? E os professores ficavam impressionados com a minha escrita em inglês. Poxa, mas você escreve assim em inglês, mas você é de francês, né?
Mas enfim, eu sempre gostei muito de idiomas, sempre estudei bastante, né? E ensinava também, né? Durante a universidade. Então, em 2010 comecei finalmente a ensinar francês. Adicionei o francês ao inglês e italiano. E juntei um dinheirinho, né, ensinando, juntei um dinheirinho, um pouco, mas sim, foi o suficiente para dar os primeiros passos, né, para minha ida à França, ao exterior. Né? Eu tinha dinheiro para passar, eu achava que eu tinha dinheiro para passar 6 meses. Quando cheguei lá, eu vi que, na verdade, eu tinha dinheiro para passar só 3 meses, né? E foi. Fui com a cara e a coragem, não tinha bolsa da universidade, foi um convênio, né? Para quem não sabe, todo estudante de universidade federal tem o direito, né, de fazer pelo menos um semestre ou um ano de universidade fora do país, com as universidades com as quais, claro, a sua universidade federal tem um convênio lá fora, né? Então eu fui para a Université de Nantes, que é uma universidade bem conhecida lá no UFRN, é um convênio bem ativo, né? Muitos estudantes brasileiros vão para a Université de Nantes, muitos não vêm para Natal, né, para o UFRN, enfim. Então, eu me aproveitei desse convênio e fui para a França, né? Eu cheguei lá, estudei um semestre universitário, era o meu último semestre de curso, na verdade, e foi excelente, né? Foi ótimo, eu aprendi muito, estudei bastante francês, aproveitei para estudar francês de verdade, para falar só francês, né? Não falava português, tinha pouquíssimos amigos brasileiros, um ou outro, assim. Era bom também que a gente ouvia, matava saudade do nosso idioma, né? Mas eu falava quase 100% do tempo em francês, né? Então pude desenvolver muito a minha oralidade, a minha leitura, a minha escrita, escrevendo os trabalhos da universidade, né? Enfim. E aproveitei também para viajar pela Europa, porque as passagens de avião são muito baratas. Com 20 euros você vai da França para a Noruega e de volta, né? Pelo menos na minha época, em 2011, eu consegui fazer isso, né? Em 2011 eu consegui. E da França para a Noruega por 20 euros, da Noruega para a Alemanha por mais 20 euros, enfim. Era muito barato viajar e mesmo com pouquíssimo dinheiro eu conseguia fazer isso, né? Eu vivia bem. Cheguei também a dar aulas de português, né? Na universidade mesmo, na Université de Nantes. Teve um programa em que eu me inscrevi, fiz uma seleção dentre os alunos brasileiros e portugueses, né? Os lusófonos, e consegui ser aprovado e me tornar professor para dar um curso de 3 meses. Né? Um curso rápido de português, mas enfim, foi uma experiência bacana como professor da universidade francesa. Né? Foi muito bom. Eles chamam isso de tutorat. Né? Foi o tutorado, tutorat. Enfim, tive essa experiência, mas essa experiência assim, cabe um vídeo inteiro. Né? Eu não vou falar aqui sobre isso, porque de fato seria muito longo para falar tudo que eu vivi na Europa, todas as minhas histórias na universidade. Se você tiver vontade de saber mais, comente aqui embaixo. Quero saber mais sobre a Universidade Francesa, né? E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Enfim, quando eu retornei, né? Para o Brasil, eu tinha um desejo de me tornar diplomata. Na verdade, esse desejo eu tinha desde que eu comecei a estudar italiano. Né? Desde que eu comecei a estudar italiano, me apaixonar pelas línguas, eu tinha esse desejo de me tornar diplomata, de conhecer o mundo, etc. e tal. E fui nutrindo esse desejo ao longo da minha vida. Né? Na universidade ficou um pouco adormecido, na universidade francesa começou a reativar, né? Eu falei, poxa, eu quero voltar aqui, mas eu quero voltar aqui como diplomata, né? Trabalhando numa missão pelo Brasil aqui na França, né? Enfim, conheci alguns amigos das relações internacionais, né? Um amigo que estava estudando para ser diplomata francês, né? Um amigo francês estava estudando para se tornar diplomata francês, enfim, e começou a reavivar esse sonho. Voltei estudando com tudo, estudava muitas horas para o curso de diplomata, mas só que eu vi meus rendimentos diminuírem muito, né? Porque quem estuda não trabalha muitas vezes, né? Eu estudava bastante e trabalhava muito pouco, então meus rendimentos baixaram muito. E o que aconteceu foi que eu pensei, bem, eu vou ter que começar a trabalhar mais, né? Só que eu quero trabalhar numa área que, assim, que tenha a ver com o meu sonho de me tornar diplomata. E eu comecei a ensinar francês,
né, para candidatos a diplomata, ou seja, para os meus colegas de concurso. Né? E deu muito certo. Eu comecei a ensinar francês. Logo em seguida, fui convidado para dar aulas para cursos preparatórios de renome. Né? Não vou citar o nome, porque hoje somos concorrentes, né? Mas, enfim, ensinei para esses cursos. Depois, comecei a desenvolver minha própria plataforma de ensino. Comecei a criar um site, então eu tive que estudar, né, sobre linguagem de programação e tudo mais. Né? Comecei a estudar bastante sobre isso. E ainda em 2011 eu comecei esse projeto, só que um projeto paralelo. Ainda não era o que o estudo de idiomas é hoje. Né? Não era só francês para diplomacia. Né? Eu ensinava francês para diplomacia, mas também ensinava em cursos regulares. Porque eu tinha me casado, né? Eu já tinha me casado em 2011. Pouco tempo depois de ter voltado da França, eu acabei me casando, né? Então tinha que trabalhar. E trabalhava bastante como professor de cursos regulares, né? Professor de francês, de inglês, de italiano, enfim. Sempre trabalhando com os 3 idiomas. E então, depois de um tempo, né, depois de 4 anos, eu decidi que já era hora de me envolver apenas com o meu projeto, apenas com o estudo de idiomas. Em 2014 eu tomei essa decisão. Em 2015 eu comecei com tudo. Não foi só o estudo de idiomas, desde 2015 até 2020, então 5 anos só de estudo de idiomas. Nesse tempo todo eu consegui angariar muitos alunos, então hoje eu tenho centenas de alunos que estudam comigo, tem dezenas de alunos que foram aprovados, né? Vocês podem assistir alguns depoimentos, algumas entrevistas que eu fiz com esses meus alunos, né, meus ex-alunos, na verdade, que foram aprovados no concurso, tá? E é isso, né? Eu já tenho um material muito bom para oferecer, um curso que vai desde dos primeiros contatos com o idioma, que é o módulo básico 0, vai desde os primeiros contatos do idioma até a resolução de simulados no nível da prova. Tá? Então eu vou pegando na sua mão desde os primeiros contatos e a gente vai atravessando esse caminho junto até a resolução de simulados, tá bom? Então eu acho muito importante, né, ter alguém que faça isso, né? Não apenas que ensine o necessário, né, para passar na prova, mas que vá desde o início preparando você. Desde o início você tem uma preparação focada no que você quer, que é se tornar diplomata. Tá bom? E isso o meu curso oferece hoje. Né? Foram anos de experiência, pelo menos 2 anos me dedicando às gravações, à formulação do conteúdo. Então, mais ou menos 2 anos eu levei para formar esse percurso completo, do básico 0 ao avançado. Tá bom? E além disso, se você não quer se tornar diplomata, se o seu desejo não é esse, se você quer aprender francês por algum outro motivo, eu também tenho um curso para você. Foi um curso que eu passei 1 ano gravando, então veja que são cursos bem completos, né? Esse curso, ele tem 50 lições, e essas lições também levam você desde os primeiros contatos, desde a primeira lição que você aprende a se apresentar em francês, né, até as lições que você vai estar na França, viajando, falando situações de aeroporto, de compra, né, de restaurante, tudo isso. Então, é um curso bem completo para você aprender a falar francês e viajar, e ler livros, enfim, o que você desejar fazer com a língua francesa, tá bom? Então, os links para esses cursos estão aqui na descrição também, tanto de diplomata quanto o francês mais geral, né? Então é isso, espero você nesses cursos, e se por acaso você não decidir fazer um curso comigo, não tem problema, eu aguardo você no nosso próximo vídeo aqui no canal, tá bom? E eu acabei de me lembrar que eu não dei a resposta da segunda pergunta, né? Isso foi de propósito, para você ficar até o final do vídeo. Né? O ano que eu consegui o C2 foi 2019. No ano passado, eu consegui obter o diploma de C2. Né? Não significa que eu cheguei nesse nível ano passado, né? Porque o ano passado eu tive uma preparação bem rápida para a prova. Eu estudei apenas 2 meses para o formato da prova. Né? Eu já tinha o nível C2 e não sabia, não era atestado. Né? O nível C2, para quem não sabe, é o maior nível,
né, de proficiência de uma língua europeia, tá? Nível C2. Então, francês, espanhol, inglês, italiano, tudo isso, todos eles, essas línguas europeias, usam o mesmo quadro, né? E eu estou no nível mais alto de proficiência de língua francesa e estudando para conseguir esse nível também em inglês, né? Este ano, tá bom? Então é isso, gente. Merci et à la prochaine. Merci.